Era um valor, era uma benfeitoria, um acréscimo considerável, de novo, na sua propriedade, feito por uma outra grande empreiteira. Né? A primeira... Até então não sabia. A Odebrecht, depois a segunda a OAS. O senhor não achou estranho que grandes empreiteiras que fazem grandes obras fizessem reformas no sítio? Doutora, vou falar uma coisa para a senhora. Eu imaginei que eles estavam pagando. Na minha cabeça. O senhor presidente? Tia Marisa e o presidente Lula. Tá. Eles que estavam pagando. Então, na minha cabeça não tinha nada ilícito. Não tem nada de ilícito num fato desse. Está pagando, uma grande empreiteira. Na minha cabeça, desculpa, doutora, mas o presidente Lula saiu com uma popularidade enorme, as pessoas queriam agradar ele era um cara querido. Agradar uma coisa, mas pagar uma reforma de 700 mil, 300 mil? Não pagar. Ele pagar. Ele contratar uma empresa e pagar, não vejo problema. Se ele pagasse, se tivesse feito, aí a questão pode ser ética, pode ser uma discussão, mas do ponto de vista de negociata, não tinha nenhuma. Na minha cabeça, eles estão pagando a obra. Senhor Fernando Bettar, o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, né? Quais são os fatos que são imputados ao senhor. Por dever legal, eu tenho que avisar que o senhor tem o direito de ficar em silêncio, né? E que se o senhor preferir assim agir, isso não é usado em prejuízo da sua defesa. Ao mesmo tempo, a chance de explicar esses fatos aqui em juízo. O senhor acho que foi ouvido pelo menos 2 vezes já sobre esses fatos, né? Sim, senhora. Então, o senhor quer falar, quer ficar em silêncio? Não, vou falar. Tá. E eu tinha uma relação muito próxima deles, né? A Dona Marisa, eu chamava de tia, a gente tinha uma relação, em momentos muito difíceis da nossa vida, eles tiveram presente. Por exemplo, quando eu fiz 18 anos, meus pais se separaram, foi um momento duro pra gente, adolescente, né? Encarar esses momentos, e os dois estiveram com a gente, acolheram, meu irmão foi até morar com eles, na casa deles em São Bernardo do Campo. Tá, isso foi antes da presidência, durante a presidência e após a presidência? A vida inteira, doutora. Meu pai muito sensibilizado com tudo que estava acontecendo, porque já estava chegando no final do governo, e meu pai estava querendo reunir a família, por causa da doença. Ele falou, os meus filhos, cada um está morando num lugar. Meu irmão morava no Rio, eu morava em São Paulo, minha irmã morava em Campinas e meu pai morava em São Vicente. Aí eu vi o sítio, achei que seria interessante, só que eu não tinha condições de pagar esse sítio. Tá, foi te pedido quanto? Lembra? Na verdade foi pedido no valor total 1,5 milhão no sítio, e eram 2 matrículas, só que o proprietário deixou claro que não venderia separadas as matrículas, né? Então eu precisava adquirir a minha matrícula, que era no valor de 500, e eu não tinha outro 1 milhão. O Jonas Suassuna, que foi o que comprou a outra matrícula, ele se sensibilizou muito com meu pai, porque ele acompanhava meu pai de perto, ele viu todo esse processo do meu pai. Era uma pessoa próxima da família também. Ele, empresarialmente, muito amigo nosso, virou muito amigo nosso. Ele é um empresário recente, e nos últimos anos ele conviveu muito com a gente, muito perto do meu pai, inclusive. Ele até alegava que ele tinha perdido o pai dele cedo, e a figura do meu pai representava para ele isso, então ele sempre quis estar perto. Comunicamos ele dessa coisa que nós não tínhamos dinheiro, e ele falou, não, deixa que eu compro essa matrícula e ajudo vocês a comprarem. Então ele deu 1 milhão para comprar um terreno só para ajudar vocês, e futuramente não tinha planos nenhum para aquele terreno? No primeiro momento não. Posterior, quando ele esteve presente lá, ele começou a adquirir um certo gosto, porque ele estava querendo sair do Rio. Ele estava incomodado com o Rio estava incomodando muito. Ele visitava o sítio? Ele visitava o sítio, não muito, mas ele acaba visitando o sítio sim. Aonde entra o senhor Roberto Teixeira nessa negociação? Doutor Roberto, conhecido também da família, desde a época desses movimentos sindicais, era o advogado já daquele momento. E como eu estava em São Paulo, meu pai me escolheu para ser a pessoa que fosse representar nisso na família, ele pediu, olha, se oriente com o Roberto, que é meu amigo, eu confio nele. Então a gente precisava do Roberto como advogado para validar os contratos, porque a gente não tinha conhecimento de corretor, então a gente tinha que ter um cuidado maior. Chegaram a fazer algum contrato de prestação de serviço advocatício? Não fizemos um contrato. Foi tudo informal? Foi meio informal, sim. O senhor pagou algum honorário para o senhor Roberto Teixeira? Não lembro de ter pago. Não? Foi por amizade? Eu não lembro, mas pode ser que meu pai tenha pago. Eu não paguei. Tá. Ele pediu para o senhor comprar no nome do senhor, deu o dinheiro para o senhor comprar, o dinheiro era dele, mas ele falou para o senhor comprar no nome do senhor, porque o senhor era mais organizado e era a pessoa que ele confiava mais na família, é isso? Isso. Mas o senhor entende que o sítio é dele? Ou o senhor da entende família. que é do senhor? É da família. É da família, meu e dos meus irmãos. Tá, no futuro dividiria entre eu os três. tenho um compromisso com meus irmãos. Esse é um compromisso ético. Tá.
E a gente, quando comprou o sítio, a gente quis somente fazer umas adaptações, que não seriam muitas, eram adaptações para receber o nosso pessoal. Ia ser um sítio de convivência. O senhor estimava investir quanto para fazer essas adaptações? Era muito pouco, vamos dizer no primeiro momento assim, uns 20 a 30 mil reais, mas sabendo que sempre ia tendo obras ao longo do sítio, que eles foram ocorrendo e eu gastei mais do que isso. E aí entrou a dona Marisa. Então, aí o que aconteceu? O meu pai, com a questão de estar em Brasília com eles, começou a conviver com um drama que eles estavam passando lá, que era a questão do acervo. Eles tinham uma grande quantidade de coisas que eles precisavam trazer e eles não sabiam para onde, não tinham aonde. E isso estava chegando já no final. Quando nós efetivamos a compra do sítio, meu pai comunicou a dona Marisa: olha, eu comprei um sítio para nossa família e eu estou colocando ele à disposição para vocês darem uma olhada no acervo. O que aconteceu? Quando meu pai comunicou, a tia Marisa falou: ó, Marisa, estamos com um sítio, fique à disposição, vão ver, veja o que vocês acham. Ela foi ao sítio quando eu comprei, depois que eu comprei, para ela ver o sítio. Quem acompanhou, você sabe? Olha, nesse dia... voltando um pouco, até para falar sobre a questão dessa obra. Eles ficavam muito em Brasília jogando. Meu pai, ela, inclusive o Bunlai, ficavam lá em Brasília. E meu pai falou: olha, a tia Marisa está indo para São Paulo, ela vai ver o sítio e ela vai dar uma olhada para ver se cabe os pertences dela. E, inclusive o senhor Bunlai vai também para conhecer, porque ele é um engenheiro e ele tem condições de dimensionar. Falei, beleza, tal. Aí eu lembro que meu pai comunicou que ia ter uma intervenção, que precisava fazer algumas obras, e que a tia Marisa ia tocar a obra, Bunlai seria essa pessoa que iria fazer, e o único pedido que meu pai tinha feito é que fosse uma obra híbrida, não fosse obra que descaracterizasse o sítio. E aí ia fazer uma benfeitoria no seu sítio ou da sua família e o senhor não indenizaria de forma alguma. O senhor ia ter esse benefício sem indenizar ninguém, sem repagar ninguém. Doutora, pelo grau de relacionamento que a gente tem, a gente imaginou o seguinte: bom, eu não precisava de obra. Eles estavam utilizando o sítio. Ou seja, eles que têm que arcar com a despesa dessa obra. Tá. São simples, foram superdimensionadas. Porque elas não são obras de valores vultuosos. Então, nada que assuste aos olhos. Então, esse era até um cuidado que a gente pode ver. Mas por mais que sejam simples, só na parte do Bunlai existe uma planilha bem detalhada de custos que dá 150 mil reais. O senhor acha que isso é um valor baixo? Não acho um valor baixo, doutora, pelo amor de Deus. A gente não pode até menosprezar essa questão do dinheiro e orçamento. Haja vista o valor do sítio. Mas se tratando do que precisava fazer e com o empresário, que é o Bunlai, eu falei para ele tem condições de fazer, eu não teria condições de fazer uma obra. E se ele fizesse para o senhor acharia normal um amigo fazer uma obra de 150 mil sem cobrar nada? Não acho normal, tanto é que eu tenho outra propriedade e ninguém fez uma obra para mim. Foi um caso... Então ele fez isso aí, o senhor não sabe se o presidente ou a senhora Marisa pagou alguma coisa para ele? Não, eu não sei dizer se eles pagaram. Mas na minha cabeça... Mas foi na sua propriedade e o benefício foi para o senhor? Sim, e na minha cabeça, doutora, eu imaginava que isso eles teriam que pagar. E eu tinha a confiança das pessoas envolvidas, Bunlai, na minha cabeça era o Bunlai, era aí equipe, era o Bunlai na minha cabeça era a equipe dele. Tá. O Aurélio disse que desde o primeiro momento que o Frederico entrou lá, ele já falou que ele era funcionário da Odebrecht. O senhor não sabia? Não sabia disso. Nunca soube? Não soube. Nunca soube? Não soube. Como eram feitos os pagamentos, o senhor sabia? Também não soube. O senhor sabia que existia lá no depósito um centro de custos, um depósito? Não, eu vim saber tudo isso, doutora, depois quando a imprensa divulgou e aí eu fiquei sabendo de tudo como aconteceu. Quando acabaram essas obras, que segundo o senhor Aurélio era esse anexo com 4 quartos, 4 suítes, era piscina, reforma na piscina, campo de futebol e mais um anexo com salas. O senhor tem alguma noção de quanto custaria essas obras? Não, doutora. Segundo a denúncia, 700 mil, essa segunda parte. Que não se chegue a isso, que se chegue a metade disso. O senhor não conseguiu vislumbrar que era um investimento muito grande sem estar registrado na sua propriedade? Doutora, falei, era minha tia, era minha mãe, era meu tio, meu pai, são pessoas que a gente estava num momento da vida que a gente estava todos ali empolgados com uma compra.
E como que o senhor pretendia fazer essa averbação, comprovar que o senhor tinha Doutora, lastro para fazer essas benfeitorias? O senhor entende que a Receita fiscaliza a declaração de renda, que você tem que averbar na matrícula, benfeitorias, que o valor poderia ser um pouco acima do que o senhor poderia... Eu entendo, doutora, mas naquele momento que a gente estava, e pelas pessoas que estavam envolvidas, e a gente sentiu seguro, sentiu protegido, sentiu, não protegido no sentido de fazer algo errado, mas, pô, nós tínhamos o doutor Roberto que estava lá como um amigo nosso que jamais ia deixar acontecer alguma coisa errada com a gente. A cabeça da gente funciona assim, doutora. Então... Segundo consta, para fazer depois a regularização dessa obra, o doutor Roberto Teixeira entrou de novo. O senhor sabe disso? Não sei. Segundo consta, foi feito uma nota fiscal de prestação de serviço do senhor Carlos do Prado em seu nome e teria sido feito um contrato de prestação de serviço do senhor Carlos Prado também em seu nome, já que o senhor era o proprietário. O senhor soube disso? Não soube disso, doutor. O senhor não soube nem da nota fiscal? Disso, fiquei sabendo disso posteriormente, através acho que de mídia, imprensa. Eu não conheço essas pessoas. Como que o senhor Carlos Prado conseguiu seu CPF, seus dados? Isso é fácil, doutora. Isso aí, acho que ele deve ter conseguido em algum lugar. Isso aí eu não vejo dificuldade. Mas o senhor não soube da participação do senhor Roberto Teixeira nessa segunda parte? Não soube. Eu soube posterior, depois com a divulgação dos fatos, mas eu não soube. Em 2013 e 2014, foi iniciado um novo projeto de reforma da cozinha, certo? De 2010, quando terminou essa reforma, em 2011, quer dizer, janeiro de 2011 terminou essa reforma que foi tocada a princípio pelas pessoas da Odebrecht. Até então, 2013, quem que usava prioritariamente o sítio? A utilização do sítio era familiar. A minha família usava bastante. O que aconteceu com o sítio, ao longo desse período até 2013 e 2014, nós utilizamos bastante. A família Silva, sim, fazia parte do nosso convívio, do nosso grau de relacionamento. Todos os eventos importantes a gente estava junto, sempre. Tipo Natal, Ano Novo, todos. Vocês passavam no sítio? Tudo que você vai imaginar. A sua família, a família do senhor ex-presidente? Isso, sempre junto. E no primeiro ano, a frequência maior era da minha família e eles sempre indo. Quando chegou o acervo e quando começou a frequência nossa no sítio, o meu pai deixou bem claro para a tia Marisa. Falou, ó, a chave do sítio está aqui, é sua, se você quiser vir, você pode vir quando você quiser. Só que eles sempre respeitaram nesse primeiro momento e sempre me comunicavam, ó, vamos para o sítio esse fim de semana, vamos fazer uma festa lá, vamos fazer um almoço. Então ela sempre... Eles moravam em São Bernardo nessa época e ficava próximo. É perto, é perto. Pela essa frequência de grupos, de duas famílias e amigos em comum que a gente tinha, que sempre ia no sítio, nós já sabíamos que a cozinha era um problema que a gente tinha que resolver, que era uma cozinha pequena quando a gente comprou. Então, quando tá muita gente não quer cozinhar, então não tinha. Então a gente já tinha isso lá atrás. Em 2012, o presidente Lula foi diagnosticado com câncer. E aí sim ele começou a frequentar muito. Aí totalmente. Por quê? E inclusive com autorização do meu pai. Meu pai falou assim, o presidente Lula agora vai ficar cuidando lá, porque ele não precisava, se ele ficasse em São Bernardo, ia ter gente que queria visitar, não poderia falar não, e lá o clima é agradável. O senhor estava no sítio junto com o presidente? Sempre. Sempre? Nessa época que ele estava em tratamento, no tratamento eu ficava lá? com ele, dormia perto dele, porque ele sofria, chorava, tinha frio, tinha fome, e não tinha gente que fazia, era gente. Então tinha essa vantagem, eu e principalmente o Fábio, filho dele, que ficava mais perto dele. Posterior a isso, fizemos um novo almoço, e aí a gente está todo aquele clima feliz, vamos mostrar o projeto, Aí começou já um pouco de problema para mim, porque a minha tia Marisa e minha esposa já começaram, não gostei disso, não gostei daquilo, e começou aquela coisa de não gostar. Aí ela chegou e falou assim, olha, vocês me permitam que eu possa fazer um projeto para vocês? Eu falei, olha, a senhora está autorizada sim a fazer. Aí me gerou um problema familiar, minha esposa ficou chateada comigo, inclusive, e ela começou também a frequentar menos o sítio, a partir desse período. Até antes disso tem um e-mail que você passa para o Valmir Moraes em maio de 2013, pedindo para que ele imprimisse para o presidente, se perguntar se era isso que ele queria, que era uma estação de tratamento. Nós tínhamos Já era o período que ele usava mais que o senhor. Que ano?
2013. Esse período pós a doença. Tá. Ele estava lá. Para fazer alguma reforma, o senhor perguntava para ele se era o que ele queria? Não é que perguntava, doutora. Quando a gente estava no sítio, a gente sempre encontrava os amigos e estava. Inclusive, quem me ajudou muito nisso foi o Dr. Samek, que é daqui do Paraná. Ele é engenheiro ambiental, ele conhece muito. E lá nós temos um problema de água. Seca muita água em época de chuva, porque é água de nascente, então os lagos abaixam. E nós temos um problema de fossa. Tínhamos um problema de fossa. Ele falou, acho que é legal a gente criar um projeto, estando juntos, eu, ele e o presidente Lula, um projeto que fizesse uma fossa tratada e a gente devolvesse para o lago 99% de água tratada. Isso me interessou e a gente foi atrás desse projeto. O senhor já sabia que a OAS que faria a reforma? Não sabia. Não sabia que sabia. Era Tanto é que eu da OAS, fui, queriam lá quebrar a parede? Não, nesse dia, a senhora está perguntando, eu estou dizendo nesse dia não. Nesse dia não, mas posteriormente, quando posteriormente sim. Porque aí a minha tia Marisa falou, olha, fizemos o projeto, vamos fazer, vai ser esse pessoal. O projeto foi aprovado pela senhora Marisa ou pelo senhor? Não, por ela. Ela que já estava com uma autonomia. Dei carta branca para ela poder fazer a cozinha. Inclusive, doutora, nesse período eu já estava querendo vender o sítio, já tinha a intenção de vender o sítio e sempre meu pai barrando a venda do sítio. Aí já começou um conflito com meu pai. Meu pai falou, não vai vender. Esse período que você está falando é 2013. É 2013 para 14, acho que 14 mais, sabe? Eu fui fazer a declaração de imposto de renda e me chamou a atenção porque eu fui ver se eu tinha crédito de nota fiscal paulista na época. Foi algo parecido, mas eu lembro que eu fui ver crédito de nota fiscal paulista. E quando eu vi, tinha uma nota da Kitchens, um valor alto. Me chamou a atenção aquilo e eu falei com o Paulo, tem uma nota no meu nome. Aí ele falou, tá bom, vem pra cá, a gente conversa. Tá bom, antes disso eu falei com a tia Marisa, falei, olha, tem uma nota lá e eu não consigo pagar aquela nota. Até me preparei. Da sua capacidade financeira na época. Eu até voltei o tema da minha esposa, falei, até me preparei para pagar a cozinha conforme a gente planejava fazer. Agora, isso aí eu não tenho condições de pagar não. Falei, não, deixa que a gente vai ver. Quem falou, deixa que a gente vai ver, foi a senhora Marisa. Isso. Aí eu mencionei com o Paulo, ele falou, não, isso aí tá tudo certo, depois a gente vai acertar e tal. E eu até falei, Paulo, vê aí, não é legal. Tá? Não, vamos ver, tá bom. Ficou naqueles vamos ver. Ela me falou assim, não se preocupe, deixa que eu resolvo isso. Na minha cabeça, ela ia pagar a obra. E ela que pagou a obra. Foi isso que... Mas o benefício seria do senhor, porque a propriedade é do senhor. Sim, senhora. O senhor sabe que o senhor tem que justificar isso também, Eu ia justificar, mas na minha cabeça eu já estava no processo de venda do sítio para eles. Então a gente poderia até em algum momento acertar isso com eles, porque isso já não fazia mais parte daquele projeto inicial do acervo. Para mim não tinha nada ilícito. Tá. O senhor assinou, a pedido do Paulo, o projeto que tinha sido aprovado para a dona Marisa. Mas o projeto não era para o senhor, era para a dona Marisa. Ela que deu autonomia para ela fazer a cozinha. E então a ela nota falou, fiscal o senhor autorizou que fossem feitas no seu CPF? Não autorizou. Nota fiscal eu fiquei sabendo posterior, doutora. Eu não fiquei sabendo na hora. Mas você achou que não era lógico, se você assinou o contrato, o projeto, que a nota saísse no seu nome? Não, doutor, eu imaginei que eles fossem pagar e aquilo era um protocolo que eu estava assinando porque a empresa exige protocolo de saída, de entrada, talvez. Na minha cabeça funcionou assim, não funcionou que eu tô... eu assino aqui e ele paga... Não, funcionou de uma forma que temos que oficializar. Nesse segundo momento e até o momento que foi feitas as buscas e apreensão no local, então quem usava mais o sítio era o senhor presidente. Aí já estava usando ele. Tá, então o sítio principal era ocupado por ele, os objetos pessoais era ele. Dele já eram dele, os meus. Tinha coisas suas? Tinha no início. Mas então nessa época da busca e apreensão já não tinha, porque o senhor Depende, não estava doutora, mais usando. Tudo no sítio é meu. Tá, não, mas os objetos móveis pessoais, roupas... Não, roupa eu tirei. Roupa remédio, já tinha tirado. Essas coisas do dia a dia não tinha mais. Não tinha. Não tinha porque, como eu lhe falei, eu já estava numa frequência de sítio, eu ia de manhã, voltava no final do dia, porque meu filho não ia, minha esposa não queria que eu dormisse mais lá, então já não tínhamos mais as nossas coisas lá. Quando eles ocuparam o quarto, a partir do câncer, que, se não me engano, foi 2012, né, doutor? Aí que tiramos todas as nossas coisas e deixamos eles utilizarem. Foi encontrado... nas investigações, 2 minutas de escritura, né, de compra e venda desse imóvel posteriores à sua aquisição. Uma minuta que estava constando o nome do senhor e de sua esposa, vendendo para o senhor presidente e esposa, é datada, até onde eu sei, de 2012. O senhor me falou que era 2013 que o senhor estava pensando em vender o sítio, não? Doutora, deve ter sido algum erro aí, porque no 2012 não teve nenhuma... Então foi em 2013. Foi posterior, acho que foi 2014, eu acho. 2014 que o senhor fez essa minuta e foi feita pelo senhor Roberto Teixeira. Isso.
Tá. O senhor de fato queria vender e o senhor presidente de fato queria comprar. Fizemos inclusive um almoço no escritório do presidente. Estava meu pai, meu irmão, eu, o Fábio, tia Marisa, e todos sabiam já que aquilo estava se transformando em um tormento para mim até. O sítio já começou a se transformar em um negócio traumático na minha vida. Porque as pessoas sabiam que era o presidente que usava. Não tinha mais como eu frequentar. Fizemos esse almoço, o presidente oficializou isso. Eu vou comprar esse sítio. A Marisa gosta muito, aquilo é a vida dela, ela só faz isso, ela só fala em sítio, então eu vou tirar isso de você, vou comprar isso de você. Falei, tá bom, pra mim é ótimo, porque eu tô com esse problema da minha família, briguei com meu pai, porque meu pai ficava toda hora falando, não vão vender, não vão vender. Só que já era fácil, né? Eu tava na frente de tudo. Tá. Então ia ser Jonas, vendida só a sua parte, só a minha parte, por 800 mil. Isso. Pelo que o senhor sabe agora dos autos, foi mais de 1 milhão de benfeitorias feitas. Isso chegou a ser averbado, chegou a ser gestionado, o senhor abriria a mão disso? Não, nunca conversamos sobre isso. Nunca conversaram sobre isso. Foi feita avaliação por uma empresa, chamei uma empresa, contratei uma empresa, paguei uma empresa. E ela falou que era 800 mil que valia. Foi o laudo que ela apresentou, depois a gente pode até, os advogados, mostrar para a senhora. Aí não foi... Por que não saiu essa venda em 2014? Meu pai não queria vender. Meu pai, aquela coisa de cultura árabe, falou, não quero vender, a gente perde se vender, é uma propriedade, vocês vão ficar sem nada. Eu não quero mais ficar. Então ficou um embate e acabou não acontecendo essa venda. Apesar de estar no nome do senhor poder vender sem autorização dele. Mas é um compromisso que eu tenho com a minha família. Então eu respeitei meu pai, é uma pessoa que eu... Tá, e o senhor presidente continuou a usar? Sempre. Tá, e não insistiu em comprar? Sempre falava em comprar. Vou comprar o sítio, eu quero comprar o sítio. Olha sua tia como é que fica. Aí tem uma outra escritura que foi conseguido a minuta no tabelionato, lá em São Paulo. O senhor chegou a ver que tem uma outra minuta de venda, daí da sua parte também, da parte do Jonas? Doutora, não lembro. Não sabe que foi encontrada uma outra minuta que não constava o nome do comprador, constava só o nome dos vendedores, mas que teria sido dito que era de fato para o presidente Lula. E aí o valor acho que era diferente, não sei qual que era o valor. Não, o senhor não chegou a ver? Não sei, não vi. Pode ser que seja esse... Essa minuta de 2014 e essa outra que foi encontrada, não foi o senhor que pediu para o tabelionato fazer? Não pedi nada para tabelionato. O senhor chegou a ver a escritura? Não lembro de ter visto a escritura em si. Eu lembro que tinha vamos dizer, tipo um compromisso de compra e venda. Alguma vez isso rolou, mas a gente nunca conseguiu efetivar a venda, que era um sonho meu vender, inclusive. Tá.